Olá, alunos, bem-vindos à nossa primeira aula do módulo de Informática Básica. Eu vou trabalhar com vocês durante todo esse módulo. Para quem não me conhece, meu nome é Francinei França, eu sou professor do eixo de Informação e Comunicação da Rede Tec. Sou graduado em Redes de Computadores pela UEG, especialista em Gestão e Segurança de Tecnologia de Informação também pela UEG. Sou especialista em docência em Sistemas de Informação pela Unileia e atualmente sou mestrando de Tecnologia da Informação no programa da IICS University. Então vou trabalhar com vocês. Espero que a nossa experiência seja muito boa e qualquer dúvida eu vou estar aqui à disposição para atender as dúvidas de vocês. Então vou estar apresentando um pouco do nosso curso. Nosso curso tem como objetivo principal identificar os componentes básicos de um computador, ou melhor, fazer com que vocês sejam capazes de identificar esses componentes básicos de um computador, componentes de entrada, de saída, processamento e armazenamento. Possa identificar os tipos de software, quanto ao uso pessoal e uso profissional. O objetivo também é de vocês relacionar e descrever soluções de software para ser utilizado em um ambiente corporativo, de um escritório. Vocês possam operar softwares utilitários e operar software de aplicativo de maneira geral. Esse é o objetivo central do nosso curso. E os conteúdos que nós estaremos estudando dentro dessa disciplina serão os conteúdos básicos aí de introdução à informática, a parte conceitual, que nós vamos começar já a ver nessa aula, a parte de segurança da informação, configuração de firewall, antivírus, o que você pode fazer para se proteger estando online. Um pouco de conceitos de sistemas operacionais. Nós temos diversos sistemas operacionais hoje existentes. O mais popular para computadores é o Windows. Temos também para computador o Linux. Temos o macOS. E temos aí sistemas operacionais voltados para celulares, como por exemplo Android, iOS. São exemplos de dispositivos aí com sistemas operacionais mobile. Vamos estudar software de edição de texto. No caso, Microsoft Office Word, software de planilha, provavelmente o Excel, É um software que vocês vão utilizar bastante para fazer estudos estatísticos, por exemplo. Softwares de apresentação, explicar como que a gente faz criação de slide, fazer apresentação, slideshow, utilizando PowerPoint. Outros softwares de aplicativos que a gente tem no nosso computador e alguns recursos avançados para você fazer uso geral de internet. Falar de navegação segura e falar de tudo que você pode fazer utilizando um navegador de internet. Basicamente esse é o escopo do nosso curso. E na aula de hoje a gente vai começar já falando de alguns conceitos básicos que nós temos na informática. Nós sabemos que a informática ela tem um objetivo central, que é prover para a gente um resultado de um processamento. E esse processamento, para ele ser realizado, ele precisa de o que a gente chamaria de entrada. O computador, a informática, ela opera em cima dessas funcionalidades básicas. Recebe entradas, processa essas entradas e vai emitir uma saída. Quando a gente fala de entrada aqui, entrada é qualquer informação que você pode adicionar ou doar para o computador. Por exemplo, quando você vai enviar uma mensagem no WhatsApp para alguém, exemplo básico, o computador, você digita essa informação ali. O ato de você digitar essa informação que você digitou, esse texto, essa mensagem, é a informação de entrada. O seu celular, ele vai pegar essas informações que você está digitando e vai processar ela. O que seria esse processar? Ele vai interpretar o que você está digitando ali no computador. Você apertou determinada tecla ali do seu teclado, o computador precisa saber qual que é a letra que essa tecla representa. Então ele tem que identificar isso que a gente chamaria de processar. E ele precisa emitir uma saída. Qual que é a saída a ser emitida? Ele vai colocar isso na tela do seu celular. E isso acontece em milésimos de segundo, esse processamento. A gente vai entender a fundo aqui como é que funciona isso dentro dos componentes da informática. E a gente pode ter um processamento num âmbito um pouco maior. Digamos que você tem uma planilha do Excel, você tem várias informações, digamos aqui eu como professor, tenho uma planilha de notas de aluno.
eu vou informar todas as notas ali que os alunos tiraram no meu módulo. Digamos que eu fiz 4 avaliações, por exemplo. Coloco o número das 4 avaliações e o meu software pode automaticamente processar essa informação, pegar essas 4 e gerar uma média final para mim. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, as entradas seriam as notas. Teríamos o processamento dessa informação, que seria esse cálculo de média, e teríamos como saída a média final. Então o computador ele vai operar, qualquer dispositivo de informática, ele vai operar em cima dessa situação. Receber entradas, processar essas entradas e emitir um resultado de saída. E aqui vale a gente ressaltar o conceito de computador. Computador significa calculadora. Então, basicamente, qualquer dispositivo capaz de executar cálculos é um computador. Então, nós temos computador notebook, nós temos um desktop, que é aquele computador de mesa, aquele grandão que a gente utiliza. Nós temos o celular, o nosso smartphone é um computador, porque ele tem memória, ele tem processador. Nós temos os smartwatch, que são computadores. Ou nós temos até os relógios mesmo, que são digitais, mas não são inteligentes, né? Não são smart, também são computadores. Os únicos que não seriam computadores serão aqueles relógios que funcionam em operação mecânica. Aqueles lá não seriam computadores. Mas tudo que é capaz de executar cálculo é um computador. Inclusive uma calculadora básica que a gente tem é um computador. Vale ressaltar também que os primeiros computadores que surgiram, eles ocupavam o tamanho de uma sala e eles tinham capacidade de processamento inferior a que uma calculadora tem hoje. Dito isso, vamos prosseguir. O nosso computador, para ele executar essa série de cálculos e fazer esse processamento da informação, ele vai utilizar alguns componentes. E aí nosso computador vai funcionar em cima de uma estrutura da seguinte forma. Teremos input devices, ou dispositivos de entrada. Teremos output devices, ou dispositivos de saída. Dispositivos de entrada são aqueles dispositivos pelos quais nós vamos comunicar com o computador, ou seja, nós vamos dar entrada em informações para o computador. E exemplo disso nós temos o keyboard, que é o nosso teclado, o mouse e scanner, que é a digitalização da nossa impressora. Por esses 3 dispositivos nós conseguimos comunicar e enviar informação para o nosso computador. Por exemplo, eu estou fazendo o que eu quero com o computador utilizando o mouse. Então, se eu clicar aqui e arrastar, eu estou enviando uma entrada para o meu computador. Estou enviando informação de alguma coisa que eu quero que ele faça. E aí ele processa onde é que eu estou clicando e ele executa exatamente aquilo que tem que fazer, que é a saída. Output device, o maior exemplo de output device que nós temos é o monitor e printer, que é a nossa impressora. Então, quando eu movimento o meu mouse aqui, estou dando entrada. E o meu computador está me respondendo pelo dispositivo de saída, que é o monitor, ou seja, está mostrando na tela onde é que a minha setinha, o meu cursor, está posicionado. Outra forma de você receber saída é você imprimir algum documento. Então nós temos dispositivos de entrada, input device, output device, que são dispositivos de saída. Nós temos aqui no meio o que a gente chama de processador. Processador é a unidade central de processamento. Seria o cérebro do nosso computador, responsável por tomar qualquer tipo de decisão. E para ele fazer esses cálculos, ele vai utilizar 2 tipos de memória. Nós temos 3 tipos de memória, nessa aula vamos falar de 2. Ele utiliza 2 tipos de memória. Primeiro, a memória principal, a memória RAM, é o Random Access Memory, memória de acesso aleatório. E os dispositivos auxiliares, que são os discos rígidos. Ele vai utilizar essas 2 memórias da seguinte forma. Essa memória de baixo aqui é a memória de armazenamento em massa. Ou seja, aqui fica guardado todos os nossos arquivos, todos os programas que estão instalados no computador, todos os arquivos que existem mesmo ficam armazenados aqui nesses dispositivos auxiliares, aqui, né? Nossa memória de armazenamento. Eles ficam quietos aqui. Quando você vai abrir um programa no seu computador, você clicou para abrir esse programa, ele vai sair dessa memória aqui e vai para a memória de acesso aleatório. A memória de acesso aleatório ela é mais rápida para acessar. Dessa forma, o processador consegue ter mais rapidez para poder acessar as informações desse programa, para ele tomar as decisões. Então,
Quando nós desligamos nosso computador, os nossos arquivos ficam armazenados aqui na nossa memória de armazenamento em massa nos dispositivos auxiliares. Quando nós ligamos o computador e inicia-se o primeiro programa, ele sai daqui e vai para a memória RAM. Por que ele vai para a memória RAM? Porque na memória RAM é mais fácil do processador estar acessando e tomando as decisões. Então é o seguinte, quando nós ligamos o computador, esses dois ficam em comunicação constante. E a memória RAM com o dispositivo auxiliar também em comunicação constante. Esses três ficam em uma comunicação constante. Sendo que quando você clica para abrir um programa, ele sai dessa memória e vai para a memória RAM. E aí, quando ele está na memória RAM, ele fica em comunicação constante com o nosso processador. Então, recebe entradas, ele vai pegar essas entradas do nosso processador, vai armazenar também na memória RAM. E aí ele vai manipular essa informação da maneira que ele puder e vai emitir as saídas na medida que for necessário. Então, nosso computador funciona basicamente em cima dessa estrutura aqui. Nós iniciamos o computador, os programas vão sair dessa memória auxiliar e vai para a memória RAM. Tudo que nós informamos pelos dispositivos de entrada, o processador vai interpretar isso, vai provavelmente armazenar esses dados de entrada na memória RAM e depois vai emitir uma saída na medida que esse programa que saiu daqui e foi para a memória RAM solicitar que seja emitido uma saída. Na prática, onde é que estão esses dispositivos aqui? Eles estão aqui, tem um desenho hipotético aqui de um computador, onde mostra os componentes básicos. Peço perdão aqui porque está em espanhol a imagem. Então nós temos aqui o gabinete, que é essa estrutura onde nós montamos e encaixamos todos os periféricos do nosso computador. Nós temos aqui a fonte, que é o dispositivo responsável pela energia, ou seja, responsável por enviar energia para todo o nosso computador. Temos o processador, que é essa pecinha aqui, que é o cérebro do nosso computador. Ele é a unidade central de processamento. É a pecinha pequena e a peça mais cara que nós temos no nosso computador. Nós temos aqui a memória RAM. Nós temos aqui a placa de vídeo, aqui embaixo, um pouco mais embaixo. Nós temos aqui os discos rígidos. Como está em espanhol, está escrito aqui disco duro. Disco duro. E temos aqui as gavetas de CD. Seguinte, processador é o nosso processador. Ele tem vários pininhos aí, uma pecinha quadrada pequena. Eu tenho aqui embaixo o nosso disco rígido, que é um HD. Armazenamento em massa. Ele tem um disco dentro dele que fica rodando, então ele tem muito espaço para armazenar. E aqui eu tenho exemplos reais da nossa memória RAM, que são essas pecinhas verdinhas que ficam encaixadas aí. Então, o nosso computador funciona basicamente em cima dessa estrutura. Ele recebe entradas, processa essas entradas e dá uma saída. Sendo que nesse ato de processar, nós temos alguns programas que estão no nosso HD, que quando a gente abre eles saem do nosso HD e vai para a memória RAM. Então, tudo que está sendo executado no seu computador fica na memória RAM. Se o seu computador estiver travando, provavelmente é porque você tem pouco espaço na memória RAM. Porque a memória RAM armazena tudo que está naquele momento no computador. Vale ressaltar então que a nossa placa-mãe é o que faz conexão de tudo. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês mostrando como é que a gente faz a abertura de um computador e explicando os diversos componentes que nós temos dentro dele. Então, prosseguindo aqui, nosso computador é formado por duas partes, como nós já estivemos conversando aqui. Ele é formado por uma parte lógica, uma parte que nós não pegamos, e formado por uma parte física, que é aquela que nós interagimos de maneira direta, fisicamente. A parte lógica nós vamos chamar aqui de software. E a parte que nós interagimos, nós vamos chamar de hardware. Então, software são os programas, aquele que nós não interagimos, não pegamos, não conseguimos pegar, não é palpável. E o hardware é toda a parte de física mesmo do computador. Então, quando eu falo assim do disco rígido, é um hardware. Eu falo da memória RAM, é um hardware. Eu falo do meu monitor, é um hardware. Eu falo do meu mouse, é um hardware. Eu falo do meu keyboard, é um hardware. Eu falo do Windows, é um software.
Eu não consigo pegar no Windows. O Windows Sistema, né? Digamos assim. Não o Windows Janela em inglês. Quando eu falo do Microsoft Word, é um programa, é um software, ele é lógico, eu não consigo pegar nele. Então, o software é essa parte lógica do nosso computador, que nós não pegamos, a coleção de programas, seja sistemas operacionais ou software de aplicativos. E hardware é todas as peças físicas, aquilo que nós conseguimos pegar. Nessa aula, vamos focar principalmente em hardware. E o hardware, nós vamos ter alguns periféricos. O que são periféricos? São aqueles equipamentos ou aqueles dispositivos que nós conectamos no nosso computador. E eles vão dividir em algumas categorias. Nós vamos ter softwares, ou melhor, periféricos. Nós vamos ter de armazenamento. Nós vamos ter de entrada. Nós vamos ter de saída. E nós vamos ter de comunicação. Entrada, saída, armazenamento e comunicação. Nós vamos ter esses 4 tipos de periféricos no nosso computador. Periféricos de armazenamento são aqueles dispositivos que servem para armazenar informações. Exemplo, um pendrive, um disco rígido mesmo é um periférico de armazenamento, um CD é um periférico de armazenamento, um DVD é um periférico de armazenamento. Periféricos de entrada são aqueles dispositivos de entrada. Keyboard, né, o nosso teclado, mouse, são periféricos de entrada. O microfone é um periférico de entrada. Eu estou enviando informação agora para o computador, gravando esse vídeo. O meu microfone é um periférico de entrada. Saídas são aqueles responsáveis por emitir informação para nós, né? A nossa tela, uma impressora, um periférico de saída. E periféricos de comunicação são aqueles periféricos que são responsáveis pelo computador, para o computador fazer comunicação com outros dispositivos. Então, como é que o meu dispositivo se comunica com a rede mundial de computadores, com a internet? Ele se comunica através da placa de rede. Então, a placa de rede é um periférico de comunicação, que é por esse periférico que o nosso computador vai realizar a comunicação com os demais dispositivos, seja na minha rede ou seja na rede mundial de computadores. Então, na aula de hoje, nós vamos nos ater a esses 4 tipos de periféricos: armazenamento, entrada, saída e comunicação. E estamos falando aqui de periféricos. Periféricos são aquelas peças, aqueles dispositivos de hardware que nós conectamos no nosso computador. Basicamente, esse é o conceito. Então, recapitulando a aula de hoje. Nós entendemos aí como que o computador funciona de maneira geral. Ele recebe entradas, processa essa entrada e emite uma saída. Ele possui uma unidade central de processamento, que é o processador, responsável por tomar toda decisão no computador. Esse processador recebe informações de entrada, processa isso, armazena isso na memória RAM, faz o processamento necessário disso e emite uma saída. Nós também temos as unidades de disco rígido, né, de armazenamento em massa, que é o nosso HD, que fica ali com todos os programas do nosso computador e todos os arquivos. Quando nós abrimos o programa, os programas saem desse HD e vai para a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, que é a memória mais rápida. Portanto, se eu tiver pouca memória no meu computador, eu não vou conseguir abrir muitos programas, porque eu vou precisar de muita memória e não vou ter, e aí meu computador vai começar a travar. Expliquei aqui e dei exemplos práticos e físicos desses nossos periféricos, processador, HD e memória RAM. E entendemos que o nosso computador é formado por 2 partes, software e hardware. Software é a parte lógica, coleção de programas, aquilo que a gente não pega. E hardware é a parte física, tudo aquilo que a gente consegue pegar de fato. E o nosso computador ele possui periféricos, que são aqueles dispositivos que nós podemos conectar. Periférico é basicamente todo e qualquer dispositivo que está ao redor ali, né, fora da unidade central de processamento, que é o processador. E esses periféricos eles estão divididos em 4 categorias. Armazenamento, que é tudo aquilo que armazena informação, pendrive, CD, DVD. Entrada, teclado, mouse, responsável por enviar informações de entrada para o computador, onde eu envio informação para o computador. Saída, o computador envia informação para mim, monitor, impressora.
e comunicação periféricos que o computador utiliza para ele se comunicar com outros dispositivos. Nesse caso, temos um exemplo muito grande, que é a placa de rede. Vou deixar mais 2 vídeos para vocês aí disponível, um falando da evolução dos computadores e outro explicando a montagem ou a desmontagem do computador, explicando periférico por periférico, componente por componente. Valeu, um abraço, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Não tenho acesso ao sistema ainda AVA, então a princípio vou estar enviando as informações aqui pelo grupo de WhatsApp. Após eu receber acesso à plataforma, eu vou fazer a postagem desses conteúdos da plataforma. Grande abraço a vocês, qualquer dúvida pode me chamar aqui no WhatsApp. Eu vou estar respondendo vocês com o maior carinho. Valeu!